Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o João Lúcio, sou aluno do professor Elton, que por meio de umas condições médicas não está podendo gravar o Aurora Cast, então para o retorno das atividades venho aqui eu hoje falar um pouco sobre Jean-Paul Sartre, o que por muitos é considerado um grande representante do existencialismo. E é uma honra estar aqui pelo convite do professor Elton. Espero que gostem, então se acomodem, fiquem tranquilos e vem comigo. Então, galera, voltando a falar sobre Sartre, que foi um grande filósofo, autor e ativista do século XX, que também é considerado por muitos o principal filósofo da corrente existencialista. O Sartre, ele divide os seres em duas categorias, os seres em si e os seres para si, que são conceitos que a gente precisa definir já logo de início para podermos entender o resto de sua obra. O ser em si são aqueles seres que são exatamente aquilo que eles projetam. Um objeto, por exemplo, uma caneca, um lápis, enfim. Eles não são nada além daquilo que eles demonstram ser. Eles não pensam, eles não têm atividade reflexiva. E já o ser para si é um ser consciente, consciente que está em um mundo, consciente do ser em si e consciente de si mesmo, que pode refletir, que pode mudar suas características e tudo mais. Agora, pegando a análise esse ser para si, que como Sartre afirma só pode ser o homem, temos que entender outro conceito fundamental para toda obra existencialista, que é que a existência precede a essência. Mas o que significa isso? Significa que não há qualquer espécie de determinismo em relação à realidade humana, sendo que nós, seres humanos, somos totalmente livres e nada pode nos tirá-lo dessa condição de liberdade. Ou seja, primeiro nós existimos para depois nós definirmos o que vamos ser, o que queremos e tudo mais. É isso. E como não temos uma essência pré-definida, a única questão que fica para nós humanos é a questão da liberdade. O único determinismo que o homem tem é de ser livre. Então, o homem é o responsável por si mesmo. Ele é quem julga, ele é quem cria a sua própria vida. O homem não é nada mais do que aquilo que ele faz de si mesmo, podendo ter uma construção de si mesmo, uma atitude que é uma coisa valorizada pelo Sartre, e seja quaisquer suas atitudes, totalmente foram tomadas por ele, por sua escolha e por sua liberdade. Sejam essas atitudes dignas ou não dignas, sejam essas atitudes éticas ou não éticas. Foi uma escolha dele e tudo isso, para Sartre, é o conceito de liberdade, sendo que ninguém pode tirá-lo. Entretanto, como nós seres humanos somos organizados em sociedades, em convívios sociais, nós percebemos que essa liberdade não é infinita. Ela é limitada por nossos costumes e leis e tradições. Enfim, aí percebemos que a liberdade humana não é limitada, sendo que a gente está suspenso ao julgamento por nós mesmos, outros homens. E aí percebemos que nossa liberdade é uma liberdade, como Sartre diria, uma liberdade responsável, que temos que pensar em como nós vemos o mundo, nossa forma de ser livre, e todos os outros seres também possuem essa mesma liberdade que nós. Então, por isso que há conflitos sociais, por isso que questões diplomáticas são tão complicadas, pois são todas um conflito de nossa liberdade querendo transpor em outras pessoas. Com toda essa liberdade e toda essa questão de que não temos uma essência pré-definida, chegamos à conclusão que a vida não tem um sentido, que não tem um porquê de estarmos vivos, é pura contingência, por acaso. Nós estamos num mundo que não tem existência, nós estamos jogados ao devasto universal. E nisso, quando percebemos essa ocasião, quando percebemos isso, quando se torna nítido isso, vem um sentimento de náusea, como dizia Sartre. Uma reviravolta no seu estômago que percebe que nada faz sentido e que viver não faz sentido. E por isso que
corrente filosófica do existencialismo, a obra do Sartre é julgada como tão pessimista. Entretanto, Sartre contra-argumenta, falando que, na verdade, ela é a única que te dá a liberdade de fazer tudo o que você quiser. Por isso mesmo, Sartre diz que ela é a mais otimista possível, pois ela dá a liberdade incondicional para todos. E com isso chegamos ao nada, que é quando o indivíduo percebe essa falta de sentido, essa falta de essência, mas ele pretende fazer uma para si mesmo, pois ele é livre e pode optar a fazer isso. Ele pode dar um sentido, seja para ele religioso, seja para ele de construção de vida e tudo mais. Entretanto, há pessoas que preferem se esconder em um determinismo imaginado, em uma questão que foi colocada para eles, e eles preferem usar de justificativas outras coisas, como, por exemplo, religião, ou dar justificativas aleatórias que não sejam da sua liberdade, sabe? Elas usam como argumentos para justificar suas próprias escolhas, e não como se fossem sua liberdade. O que também resulta, para Sartre, com seu existencialismo ateu, falar que Deus não existe, que Deus é mera invenção, é um mero determinismo imaginado para dar justificativa para outras pessoas que elas não querem assumir. Mas temos que deixar bem claro aqui que a intenção de Sartre com suas obras não é provar a inexistência de Deus, é somente falar que não há sentido em ter um Deus, em ter um ser superior que controla tudo e todos. Então, para Sartre, Deus e nenhuma outra religião é possível. Então, galera, por hoje é só. Espero terem ajudado a vocês com esse assunto. Espero que tenham gostado também. Muito obrigado pelo espaço. Foi uma honra estar aqui presente. E é isso. Fiquem bem. Tchau, obrigado.